Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Aleluia. Abre lá, Salmo 119, versículo 50. Que Deus abençoe o pessoal de casa, que nos acompanha. Que Deus abençoe sua vida. Aleluia. Salmo 119, versículo 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Fala assim comigo: a palavra de Deus nos levanta no dia da angústia. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, por este dia, por esta semana. Obrigado por mais esta oportunidade diante do Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Nós te entregamos toda forma de louvor e adoração. Pedimos que o teu Santo Espírito venha sobre a nossa vida, revelando o poder da sua palavra. E aonde tiver um impedimento, aonde tiver uma fortaleza, aonde tiver um espírito de incredulidade, que caia por terra em nome de Jesus. Nós abençoamos o seu povo, abençoamos os teus filhos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Ele é digno de receber adoração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és bom, Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, invisível, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, invisível, ousado amor de Deus. Aleluia. Adoramos Jesus. Santo tu és, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido Tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah! amamos Jesus. luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz Luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aplaude Jesus. Aleluia. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Pai, que nessa noite o teu povo venha a receber porção dobrada do teu Espírito. Que o mesmo Espírito que testificou a Jesus venha nos revelar qual é a sua vontade, qual é o seu querer e o seu propósito. Que nessa noite de ensino nós venhamos ser completamente saciados pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Hoje é culto de ensino. Aleluia. Estamos no livro de Apocalipse, capítulo 19. E nós vamos avançar. Eu sempre falo, irmãos, que sexta-feira é dia de palavra. E já comecei a ser perseguida por isso, né? Basicamente. Só que palavra, ensino, o que ele nos edifica? Ele nos mostra com clareza. A palavra ela não vai ser revelada para todos, porque Jesus ele falava por parábolas para revelar o reino para quem era discípulo, para quem era dele. Aí tem gente que às vezes assiste, não entende nada, fica falando borracha, onde quer. Mas ninguém é obrigado a assistir. Você que está assistindo, não é obrigado a assistir se você não quer assistir. Vai assistir Netflix, só não enche o saco. Porque o povo vê, não entende, começa a falar borracha. Aí eu retruco, né, irmãos? Que eu não dou conta dessas coisas. Mas quem quer aprender de Deus, nós compartilhamos, nós transmitimos por quê? Para levar conhecimento ao povo de Deus. Porque aqui eu não estou contando história nem o que eu acho, estou mostrando Bíblia com Bíblia. E se alguém às vezes tiver algum argumento contrário e me mostrar na Bíblia algumas coisas que provam o contrário, eu vou estar aberta para mudar o meu conceito, desde que me prove na Bíblia. Caso contrário, é tertúlio. Tertúlio é aquelas pessoas que ficam em rodinha, juntando rodinha para discutir assunto, e na verdade não sabe de nada. Então tem uns tertúlios aí vindo na internet, enchendo o saco, já fala assim, vai assistir novela, tá? Deus abençoe você que não quer participar. Mas quem quer participar, que Deus te dê porção dobrada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos avançar no Apocalipse. Vai lá já, Paula 16. Põe o primeiro slide, só para a gente dar uma reforçada. E eu deixo acrescentar outra coisa também. Eu amo a sexta-feira, porque é culto de ensino. E eu amo vocês demais. Esses dias eu vi que foi finados, eu vi um monte de gente lamentando no Face, né, que era finados, que tinha perdido entes queridos. E aí eu vi, né, por que não fala em vida? Tudo que você tem que falar, fala em vida, viu? Quando fica mandando flor lá no cemitério, que não adianta. O que o defunto vai fazer com a flor?
Fala em vida, fala que ama, fala que gosta de estar ali, fala que você se importa. E já aproveitando o ensejo, eu amo vocês, em nome de Jesus. Apocalipse 19, nós estamos estudando a cronologia da segunda vinda. O que acontece na segunda vinda? Nós vimos a era da igreja, vimos o arrebatamento das primícias, os 7 anos da grande tribulação, vimos o que vai acontecer nos ares antes da segunda vinda e o que acontece na terra, o Armagedon, julgamento das nações vivas, o reino de Deus. Vimos um pouquinho do reino e paramos aí. Porque 1000 anos vai ser o reino milenar de Cristo na terra. Ele vai ter 1000 anos para purificar a terra. A terra vai estar num estado de calamidade, né, de destruição, depois de uma guerra com o anticristo e seus exércitos. E aí, o que Jesus vai fazer? Vai purificar a terra. Como? Com fogo, com disciplina. Vai ser, o reino milenar é uma época onde os crentes que não agradaram ao Senhor, eles vão estar passando por um processo de disciplina, e os crentes que agradaram vão estar reinando, como? Exercendo sacerdócio e governo. Eles vão estar comandando as nações, dependendo dos galardões. Acabou os 1000 anos, o que vai acontecer? Batalha de Gog e Magog. Coloca lá no slide da batalha de Gog e Magog. Não? Aí. Vamos lá, Apocalipse 20, versículo 7. Vamos ver essa batalha. Para que acontece essa batalha? Durante o milênio, Satanás e os seus anjos, eles vão ser presos no abismo. Durante 1000 anos não vai ter demônio, não vai ter diabo, não vai ter capeta, não vai ter nada de Satanás na terra, porque a terra vai estar sendo purificada. Só vai ter Jesus, o seu governo, o seu exército, tudo que os vencedores vão comandar vai ser debaixo de uma justiça de Cristo. Então, durante 1000 anos, a terra vai estar em um estado, a gente pode dizer, perfeita, sim ou não? Você acha que uma pessoa que vive 1000 anos na terra, perfeita, justiça, juízo perfeito, ela vai ter vontade de pecar, sim ou não? Não? Tem. Agora vamos dividir as turmas. Quem acha que não tem vontade de pecar? Se você vivesse 1000 anos a terra dos seus sonhos, você ia ter vontade de pecar? Mas você acha que vai ter alguém que queria pecar? Quem acha que sim? Quem acha que não? Ó, irmãos. Tinha uns 3 aqui falando. Vai ter umas pragas que vai querer pecar. Não, mas uma terra sem o diabo, vamos imaginar, uma terra sem o diabo, sem nada, sem influência maligna. Você acha que é possível o homem ter vontade de pecar no coração? Mas tinha influência, né? Satanás não estava influenciando Eva lá no Éden, porque o Éden era legalzão, né? Mas Satanás influenciou Eva. Mas nós estamos falando de uma terra purificada, sem diabo, sem influência maligna. E o povo é tão miserável que vai ter vontade de pecar. Quando eu leio isso, irmão, eu falo, Deus, taca fogo na humanidade. Porque esse povo não presta, não. E aí Satanás vai vir no Gog e Magog, que vai ser essa última batalha, para corromper as nações que vão estar na terra no milênio. E admire-se, ele vai conseguir muita gente. Eu falo, Deus, o Senhor é muito. Eu vejo 2 coisas em Apocalipse, irmãos. A misericórdia absoluta de Deus, porque vai ter misericórdia assim lá adiante.
e a insistência do diabo. Ele está condenado, ele está vencido, ele não desiste. Apocalipse 20, versículo 7. Vamos lá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, o milênio aí, viu? Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a guerra. O número delas é como a areia do mar. Olha o tanto de gente que vai se corromper. Versículo 9. E marcharam sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas do céu desceu fogo e as devorou. E o diabo que as enganava foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Puxa esse versículo 10 aí, coloca uma setinha, coloca assim, o início de Satanás no inferno. Quer dizer, você acha que o diabo está no inferno? Não está. Ele está nas regiões celestiais. O dia que ele vai inaugurar o inferno é esse dia aí, ó, no Gog e Magog. Por quê? Quem que vai ser primeiro lançado no inferno? Quem? Não. Volta. Pelo amor de Deus, catequese. O anticristo e o falso, eles vão inaugurar o inferno. Aí eles vão estar lá queimando no milênio, 1000 anos, o anticristo e o falso profeta, só. E Satanás preso no abismo, com os demônios. Acabou os 1000 anos, vem os capeta com os demônios para a terra, corrompe as nações, vai ter uma guerra. Você viu que eles vão ainda guerrear contra os santos, e aí sim eles vão ser lançados para o lago de fogo e enxofre. Para quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Então tira da tua cabeça, eu sei que nós somos treinados a isso. E quem não lê Bíblia, ou só ouve, mas não lê, por isso que nós estudamos a palavra e nós lemos. É muito novo você ouvir que Satanás não está no inferno. Agora, se o diabo não está no inferno, você fala, está bem louca essa pastora hoje. Mas não está, irmãos. Vai ser ainda. O inferno está, ó, de boa lá. Só tem fogo lá e enxofre. Mas não tem ninguém lá. Nem as pessoas que você manda para ir para os quintos. Não está lá. Está lá no Sheol, né? No Hades. Tem Bíblia que fala Sheol, tem Bíblia que fala Hades, né? Os salvos hoje, pessoa que morre com Jesus, aonde ele vai? Para o seio de Abraão, para o paraíso. E quem morre que não é convertido, que não aceitou Jesus, está no Hades, no Sheol, no Geena, como que eu posso falar? No pré-inferno, mas não está no inferno, tá? Porque o inferno ele vai ser inaugurado pelo anticristo, depois Satanás vai ser lançado só nessa guerra de Gog e Magog aí. Vamos para outro slide. Aí, quando Satanás é lançado, a gente viu que aconteceu o tribunal de Cristo para os crentes. Aconteceu o julgamento das nações ímpias. Teve o milênio. Volta lá no primeiro, já. Fazendo favor. Ó. Teve o tribunal de Cristo para os crentes. Teve o julgamento das nações ímpias aqui. Quem que falta passar aqui? Cri, 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 cri. Chuta. Quem que passa no juízo final? Os ímpios. Por quê? As nações, o povo que estava vivo já foi julgado. Os crentes já foi julgado. Mas e os ímpios? Eles precisam receber sentença onde? No juízo final, que é o terceiro julgamento de Cristo. Põe lá já, para fazer um favor. Opa, aí. Não, volta. Aí.
Terceiro julgamento, juízo final. Ele acontece depois do milênio para os condenados que estão mortos. Por quê? Eu não sei se você não pegou na tua cabecinha aí. Os que morreram sem Jesus não foi julgado. Eles precisam passar por um julgamento. Então, aonde eles vão ser julgados? Porque os salvos que foram mortos já foram julgados no tribunal de Cristo. Todos os salvos já receberam galardão e disciplina. Todos os vivos que havia na terra já recebeu a sua sentença. Mas e os mortos que foi condenado? Vai ser chamado aqui para o juízo final. Os ímpios vivos, coloquei aqui, foram julgados no julgamento das nações. Quem julga no trono branco? Deus ou Jesus? Deus. Quem acha que é Deus? Quem acha que é Jesus? Vamos ver lá. 2 Timóteo 4:1. Esse dia eu estava pensando de fazer uma... Como que chama aquilo que a gente fez aqui? Uma gincana do Apocalipse. Acho que vocês acertam só um nome. É confuso, né? A pessoa que é legal ver vocês sofrer. Primeiro ou segundo? 2 Timóteo 4:1. Eu tiro o óculos, fica pior ainda. Show aí? 2 Timóteo 4:1. Não achei na minha Bíblia. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Reino é lugar de julgamento, Julgamento de quem? De Cristo Jesus. Então, quem vai julgar os mortos? Jesus. Eu aprendi a vida inteira que era Deus, que a gente ia ficar diante de Deus, no tribunal, no trono branco, e ele ia mostrar os telão. Fala pro teu irmão assim, não vai ter telão. Tem livro. Não vai ter telão. A gente morria de medo do telão, né? Nossa, eu vou aparecer lá no telão, minha mãe vai me ver. Não vai ter telão, é livros. Então quem julga no trono branco? Cristo. Quem participa do juízo final? Os ímpios que estão mortos. Apocalipse 20, versículo 11. Vamos lá. Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, de cuja face fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos livros. Ainda outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Presta atenção nesse versículo. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Versículo 13. E o mar entregou os mortos que nele estavam. Grife isso aí, o mar entregou os mortos. Que mortos que é esse que estava no mar? Oi? Tira a máscara que eu não escuto. Fala, Lucas, você chutou. Os demônios. Você fala assim, o mar vai devolver as pessoas. Irmão, as pessoas, o salvo que morreu afogado não foi julgado? Foi. Os vivos não foi julgado? Os mortos, que é ímpio, não vai ser devolvido. Ele não está lá já no Hades? Como que vai tirar ele do mar, gente? Então esse mar vai devolver os mortos, é o quê? O abismo vai devolver os demônios.
Aqui é o julgamento dos demônios também. Porque, lembra que eu falei para vocês uma vez, nós vamos ver muito isso em Gênesis, que os anjos, eles são guardiões da terra. Tem anjo do fogo, anjo da água, anjo do vento, anjo da terra, esses anjos vão ser julgados. Porque cada maremoto, cada chuva que dá, tudo tem um limite para Deus. Deixa eu te explicar o básico. Deus fez o mar, ele colocou um limite, até na areia. Quando o mar ultrapassa o limite da areia e entra numa cidade, faz uma catástrofe, quem que vai prestar conta disso? O anjo das águas. Quanto que ele vai prestar conta? Aqui, nesse julgamento aqui que a gente está vendo, Apocalipse 20:13. Por quê? São anjos caídos. Anjos que se rebelaram com Lúcifer. Entenda uma coisa, não é porque é anjo, não é porque é caído que Deus tirou o poder deles. Eles continuam sendo, eles continuam na mesma função. Eles só não estão no mesmo lugar que Deus designou. Uma pessoa que desvia, ela perde o dom? Por que você quer que o anjo perde o dom? Ele é anjo. O diabo não tem poder? Por quê? Porque ele era anjo. O que ele é hoje? Um anjo caído, mas é anjo, tem poder. Então aqui, junto com os ímpios, vai ser o julgamento dos anjos. Os anjos serão julgados. Nós vamos ver detalhadamente isso em Gênesis, tá? Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele estavam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele estavam. Faz um parênteses nesse Hades aí e coloca uma setinha, coloca os ímpios. Porque quem que fica no Hades? Os ímpios. E foram julgados cada um deles segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Qual que vai ser o critério para julgar no juízo final? Vai procurar se o nome está lá no livro da vida. Quem lembra que livro que é esse? Pode chutar, gente, eu não mordo. Livro da vida, o livro dos vencedores. Jesus vai pegar os livros e vai lá procurar o nome. Se não tá, ele vai falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Misericórdia. Que haja temor no nosso coração. Vai na outra. Sai dele. Então você... Isso, vamos dar uma parada aí, segurei. Então você entende que no juízo final é um negócio que é só para dar a sentença dos ímpios. Tribunal de Cristo para crente, julgamento das nações para quem está vivo na terra e é ímpio, e juízo final para os ímpios. Ficou claro? Ok, vamos dar sequência. Apocalipse 19:6. Vamos lá. Porque nós temos que entender que nisso tudo, eu falei que vai ter quantos arrebatamentos? 6. 6 arrebatamentos e 6 tipos de ressurreição. Porque quem que são os arrebatados? Aqueles que estão vivos. O arrebatamento é para vivo. E ressurreição é para quem está morto. Mas olha como que Deus é detalhista. Ele não tem como arrebatar um morto. Então primeiro ele tem que fazer o quê? Ressuscitar. Então as pessoas salvas que morreram, elas vão ter que ser julgadas lá no tribunal de Cristo. Põe no primeiro slide já, fazendo um favor. Eles vão ter que ser julgados lá no tribunal de Cristo, nos ares, aqui.
Todos os salvos vão ser julgados aqui. Mas aqui tem gente que foi arrebatado. Tem gente que morreu faz trocentos mil anos. Tem o povo, os patriarcas da fé, o povo da Bíblia. Eles não receberam sentença. Adão, Noé, Abraão. Está tudo aqui, ó, no tribunal. Então o que Deus vai fazer com a galera, os patriarcas? Ressuscita e arrebata para as nuvens. Para acontecer o quê? A distribuição do galardão nos ares. Então, diferencie arrebatamento de ressurreição. De toda forma, quem morreu vai ser arrebatado, porque ele tem que ir para as nuvens, ele tem que sair do lugar que ele está. Então Deus ressuscita essas pessoas e arrebata elas do paraíso, onde que eu falei? Do seio de Abraão para os ares. Lá eles recebem galardão e vêm para a terra. Pastora, os patriarcas vão vir para a terra no reino milenar? Eles vão estar reinando. Quem estiver reinando vai estar reinando. Por isso que a Bíblia fala que nós vamos conhecer e andar com Isaac, Jacó, Abraão. Né? Tem uma canção do Inário, da harpa, que eu acredito que são as melhores canções que falam de Bíblia, viu? Hoje o que nós cantamos, as canções que nós cantamos hoje, não fala de Bíblia. Tanto é que você vê tantas coisas que fogem de doutrina bíblica. Mas se você pegar a harpa, se você cantar hino da harpa, tem muita coisa de Bíblia lá que você aprende Bíblia cantando, da harpa cristã. Né? Tem um hino que a Amanda canta nos velórios, fala assim, como que é? Lá verei meus irmãos. É isso aí. Onde você vai ver? No céu. O que você vai no céu ver? Você vai ver no reino. Porque você vai reinar, você vai ter acesso a essas pessoas. Em nome de Jesus. Vai. Vamos ver. Apocalipse 19, 6. E ouvi como que a voz de uma numerosa multidão, como o som de muitas águas, e como o som de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Grifa aí, numerosa multidão. E vamos ver quem que essa multidão aponta. Ela aponta para os 6 arrebatamentos de Apocalipse. Primeiro, as primícias. Quem que são as primícias? Os vivos que são arrebatados no rapto. Pastor, eu vou ser arrebatado, glória a Deus. Para onde que eu vou? Para o céu. Vai, mas você vai neste lugar especificamente, para o Monte Sião. Vamos ver lá, Hebreus 12, 22. Eu já falei um pouco sobre o Monte Sião aqui, quem lembra? O Monte Sião é aonde Deus onde Deus está. E ele faz o que lá também? Mostrei, está lá em Salmos. Ele estaciona os carros dele lá no Monte Sião. A pastora, Deus tem carro? Tem, lê lá em Salmo o que você acha. Carro de fogo, moço. Quero andar. Já falei para irmãos, se vocês acham Apocalipse muito assim, prepara a alma para o Gênesis. Prepara. Que quando eu falar do Big Bang, o Luciano já me olhou estranho. Prepara. Vocês vão apaixonar na Bíblia. Porque o povo fala assim para mim: eu estou gostando tanto de Apocalipse que eu quero ser pastor para aprender Bíblia. Eu falo: vai, filho, vai que é tua. Porque está gostando de ensino, está gostando de aprender. Hebreus 12, 22. Ai, Jeová. Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade
do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Grifa esse versículo aí, ó. Cidade do Deus vivo. É no Monte Sião. Ele tem uma cidade. E a gente, quando não tem conhecimento de Bíblia, acha que Deus está sentado, fixo, lá no céu, num lugar só, né? E tá todo mundo lá correndo. Ai, Deus amado. Eu olho nisso e peço perdão. Então, as primícias, os vivos que vai ser arrebatado, vai lá para o Monte Sião, vai lá para a cidade de Deus. Fica lá com ele, vê os carros de fogo dele. O filho varão, aqueles que morreram ou morrerão, é a parte forte da igreja. Todas as pessoas que morrem em Jesus, morrem com Jesus, morrem salvo. Abraão, Isaac, Jacó, teus parentes crente que morreu, é filho varão. Por quê? A parte forte da igreja. Eles vão ser ressuscitados e arrebatados. Vamos ver lá Apocalipse 14, 14. Quem teve parente crente que morreu? Filho varão. Você tem possibilidade de ser primícia. Mas se você morrer antes do arrebatamento, você se torna filho varão. Se você ficar vivo, você é primícia. Se você morrer antes de Jesus voltar, antes do arrebatamento, você é filho varão. Apocalipse 14, 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Essa aí é a passagem onde o filho varão, Jesus está vindo com a parte forte da igreja buscar os que ficou na tribulação. Vencedores, eles estão sobre o mar de vidro. Esses vencedores que estão sobre o mar de vidro são aqueles crentes que foram decapitados, degolados, torturados. Essas pessoas que são perseguidas por causa do evangelho. Aquele povo tudo de laranjinha que morre assim lá no Egito. Essas pessoas morreu de última hora e se arrependeu, filho varão. Aí o que acontece? Igual o Júlio fez uma pergunta boa. A pessoa morreu na última hora, se arrependeu. Ai, quero Jesus. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela está salva, sim ou não? Tá, ela aceitou. Só que o que acontece com ela? Ela não reina. Ela não entra no reino de Deus Pai. Ela fica na disciplina no milênio. E ela faz parte do quê? Do filho varão. Isso, na cidade de baixo. Entendeu? Por quê? Está salvo. Salvo é salvo. Você não pode tirar a salvação de uma pessoa. Deus não tira. Porque salvação é dom. E os dons são irrevogáveis. Só que, como essa pessoa não tem obras, não tem um aperfeiçoamento de cristão, o que acontece com ela? Ela tem que ser trabalhada. Vai ter 1000 anos o reino milenar, o reino de Cristo, para essa pessoa ser tratada. É lá que vai se completar a obra de Cristo. Pode falar. Paraíso, mas não no reino. Porque no paraíso é onde todo salvo entra. Lembra que eu falei que os salvos estão aonde? No paraíso. O salvo, ele está no paraíso. O salvo que é vencedor, que morre, ele tá lá no paraíso, tá, mas ele está num departamento diferente, aonde ele está debaixo do trono de Deus. Vamos supor, morreu o ladrão ali da cruz, como o Júlio falou, o ladrão da cruz morreu, onde que ele está lá no paraíso? Está lá solto, lá no paraíso, andando, livre a sério. Mas aquele que morreu, e Abraão, que é vencedor, patriarca, pai da fé, tem obras. Onde que ele está? Ele está debaixo do trono de Deus.
Põe na sua cabeça, irmãos, Deus é organizado. Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele separa pessoas. Por isso que a gente não pode generalizar. Ai, fulano é crente. Calma, tem crente. E Deus vê isso. E quando morre, Ele trabalha nisso. O crente que agrada, Ele põe lá debaixo do altar dele, debaixo da grelha. Tem uma grelha no altar de Deus que sobe fumaça de oração dos santos. Ele põe lá debaixo. Os vencedores Ele preserva. Galera morreu salvo, está lá no seio de Abraão andando. Mas os que estão mortos, todos os mortos, filho varão. Tá? Vencedores, as pessoas que são torturadas, mortas por causa do evangelho. Onde que elas estão? Em cima do mar de vidro. Lembra que a gente viu que tem um mar de vidro? Na cidade de Deus tem um mar de vidro. O que é esse mar de vidro? Um mar de fogo e água. E aonde essas pessoas estão? Em cima desse mar. Eles andam sobre o mar de vidro. Por que elas estão sobre o mar de vidro? Porque elas amaram a Jesus a tal ponto que elas morreram pelo evangelho. Então elas não passam nem pelo juízo. Apocalipse 15, 2. Por isso que não é Apocalipse só não. Por isso que Bíblia nós temos que ler e interpretar. Porque olha quanto grupo de gente que a gente descobriu que tem aqui em Apocalipse. E a gente achava que ia ser todo mundo junto num telão. Do WhatsApp de Deus. Deus abriu o grupo. Apocalipse 15, 2. Vi como que um mar de vidro mesclado com fogo. E os que venceram a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé sobre o mar de vidro, tendo harpas de Deus. Olha, esse povo está em cima de um mar de fogo tocando harpa, moço. Lembra o que é esse mar de fogo? Quem lembra? Aula 3. Olha, você tem a aula, hein? O começo do lago de fogo. Lembra que eu falei que o lago de fogo sai do rio de Deus? Aquilo que a gente fica em pé cantando, se regozijando, para o ímpio vai ser tormento. O ímpio, ele corre a vida inteira de Deus. Quando ele morre, ele tem que ficar com a presença de Deus. Rapaz, vai. Arrebatamento das duas testemunhas de Apocalipse 11. Lembra em Apocalipse 11 que tem duas testemunhas? Enoque, sai de mim. Elias e Moisés vão vir pregar, terminar o ministério aqui na terra. E eles vão ser arrebatados. Só que eles também vão ser ressuscitados. Por quê? As duas testemunhas são mortas pelo anticristo. Aí eles ressuscitam e eles vão imediatamente arrebatados para as nuvens. Tem o arrebatamento da colheita. Apocalipse 14, 16. Os que estão na parousia. Vamos ver lá, Apocalipse 14, 16. Quem que é a colheita? Os crentes que ficou na tribulação, que pastando, sofrendo, ser arrebatado. Porque tem gente, vai ter crente na tribulação que não vai morrer. E aí? Ai, não morreu, o que faz, pastor? Mas vai ser arrebatado, irmão. Ele não vai provar da ira de Deus. Ele sofreu, torturou. Aí ele é considerado o que? A colheita. Nós lemos em Apocalipse 14 que Jesus, ele vem com uma foice. E os anjos pegam essas pessoas e levam para Deus. São arrebatados para Deus. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Então tem o arrebatamento da colheita. E tem o sexto arrebatamento dos vencedores tardios. A maioria dos crentes que se formaram na grande tribulação. Mateus 24, 31. Vai ter gente que vai virar crente, moço, na grande tribulação. Rapaz.
eu fico perplexa porque a pessoa tem uma vida inteira para servir a Jesus. Aí ela vai vir na pior hora. Misericórdia. E ele enviará os seus anjos com grande clangor. Até ali para ver se está certo. De trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A trombeta vai soar, não quero ouvir não, quero ir antes da trombeta soar. Opa, volta, calma já, calma. Então tem 6 arrebatamentos, nós vimos, porque o Senhor ele vai ressuscitar, mas depois ele vai arrebatar essas pessoas. Quais? Os que foram vivos já participaram, os que estão mortos, que é o filho varão, as 2 testemunhas, os vencedores da colheita e aqueles que vão se formar ainda na grande tribulação. Põe lá. Tipos de ressurreição. Aí eu coloquei o tempo das ressurreição, ó. Por quê? Quando que o filho varão ressuscita? Antes dos 7 anos de tribulação começar. Então teu avô, tua avó que morreu, teu parente que morreu, o Abraão, o Noé, os pais da fé, a galera que morreu com Jesus, quando que eles vão ressuscitar? Antes da grande tribulação, antes dos 7 anos. Eu não vou falar imediatamente, mas quando acontecer o nosso arrebatamento, que eu creio que nós vamos ser arrebatados, esses daí já vão ser ressuscitados. Porque eles, para a gente participar de 7 anos nas regiões celestiais com os patriarcas da fé. Então, se você for arrebatado, você vai ter 7 anos lá nas regiões celestiais com Abraão, com Paulo. Quem que é a pessoa que você gostaria de ver, de conhecer da Bíblia? Jó? 7 anos, irmão, para você conversar com Jó, se você for arrebatado. Quem mais? Eu queria ver o apóstolo Paulo, tem interesse. Pedro, queria uma audiência com Pedro. E o Jacó, irmãos. O Jacó, ele é estranho, aquele cara. Eu quero também dar umas... Quem que você gostaria de conversar? Por quê? Tem que ser arrebatado para isso. É 7 anos antes para participar dessa audiência aí com eles. As 2 testemunhas, quando que eles vão ressuscitar e ser arrebatados? No meio da grande tribulação. Eles já vão pegar o bonde andando lá. Nós vamos estar lá na glória, as 2 testemunhas vão pegar o bonde andando. Os vencedores, nós, em nome de Jesus, quando seremos ressuscitados, arrebatados para o Senhor, antes da grande tribulação. Por isso eu quero reforçar para você, as pessoas têm pregado muito esses dias. Eu vi esses dias uns pastores falando sobre o anticristo ser o Daniel Macron. Discordo. Por quê? Qual que é a base bíblica que eu discordo? A Bíblia diz que nós, os vencedores, não conheceremos o filho da iniquidade. Nós não vamos conhecer o anticristo. O ambiente pode estar sendo preparado, mas em nome de Jesus nós vamos experimentar o arrebatamento. Nós vamos ser aperfeiçoados. A maioria dos vencedores, quando que eles vão ser ressuscitados e arrebatados? Antes dos 7 anos de tribulação acabar. Eles sofrem um pouco na tribulação, mas antes de terminar os 7 anos, eles são arrebatados, ressuscitados. Vencedores que estão sobre o mar de vidro, esses são as respigas, aqueles que foram mortos, degolados, mas estes serão ressuscitados depois de algumas horas que forem mortos. Deixa eu te contar um segredo aqui. A pessoa está na grande tribulação, é crente. Aí é perseguido e morto. Quando que ele vai ser ressuscitado? Rápido. Porque na grande tribulação as coisas vão acontecer um pouco rápidas. Então matou um crente na tribulação, Deus ressuscita ele e arrebata. Você não vai ficar brisando lá, o corpo caído, aquele sofrimento. Isso é rápido. Então se você ficar, vou te dar uma dica. Se você ficar na grande tribulação, irmão, procura ser morto.
Que aí você vai mais rápido para Jesus. E o arrebatamento dos ímpios depois do milênio. Arrebatamento não, ressurreição dos ímpios depois do milênio. Depois a gente vai ter tudo isso no livro para você estudar com muita calma, paciência. Vai. Ah lá, irmãos, agora é para nós, agora é para os crentes. Quem quer ser arrebatado? 13 dicas eu vou te dar hoje de graça. 13 dicas. Depois você cola isso na sua geladeira. Todo dia que você acordar, você olha lá e fala: ai meu Deus, preciso ver para mim subir. Primeiro, trajar vestes nupciais. Ai pastora, eu vou ficar de camisola para ser arrebatado? Não, boçal. Nós precisamos estar nos vestindo espiritualmente do jeito que Cristo gosta. Mateus 22, versículo 10. Vamos ver. Eu vejo isso toda semana, para ver se vou. Mateus 22, 10 até o 14. E saindo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, tanto maus como bons, e a sala das bodas ficou cheia de convidados. Entretanto, porém, o rei, para olhar os que se reclinavam à mesa, viu ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei disse aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós temos que viver a ponto de nos vestir espiritualmente do jeito que Deus gosta. E a Bíblia fala que além de nós estarmos trajados, o trajado, quando Jesus ele fala essa parábola, ele fala assim: como que você está entrando aqui para participar de uma boda, para participar de um casamento, para participar de uma ceia, se você nunca foi apropriado para isso? Você sempre ignorou o que estava acontecendo aqui e agora você quer participar, você quer sentar na minha mesa? Você não está vestido do jeito que deve vestir. E a Bíblia fala de uma segunda veste, que ela tem que ser bordada. Abre lá em Salmo 45, 14. Pentecostal, deixa aí. Salmo 45, 14. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham a trarão a ti. Fala assim comigo: eu bordo as minhas vestes, fazendo o que Deus gosta. Porque nós vamos ter uma veste de salvação. Todas as vezes que nós somos salvos, todas as vezes que você aceitou Jesus, ou melhor, quando você aceitou Jesus, o Senhor ele tirou suas vestes sujas e te deu uma veste de salvação. Só que essa veste de salvação ou veste nupcial, ela tem que ser bordada. Como que eu bordo ela? Fazendo o que agrada a Deus. Segundo pré-requisito do arrebatamento: ter um viver normal, porém aprovado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode viver, você não precisa viver que nem anjo. Porque tem gente que às vezes quer ser tão santo, que vira chato. A gente já conversou com gente chata. Você fala assim para ele: oi, ele fala assim: Ezequiel 13. Aí você fala: paz. Ele olha para você e fala: labachúria. Aí você fala: gente, eu só queria falar oi. Você está falando do nada, tudo é do diabo. Você fala assim: você viu as eleições do Trump? Eu sou de Jesus, eu não me contamino. Aí vira uma pessoa chata, mala, vira uma pessoa tonta.
Você não precisa ser tonto, irmão, para você ser arrebatado. Você não precisa ser. Aí olha, assim, tantas... Esse dia eu conversei. Aí eu faço umas coisas que depois eu falo, por que eu fiz isso, Deus? Estava conversando, a pessoa estava nesse naipe, sabe? Falando coisa normal, sabe? Ai, eu não me contamino. Aí eu comecei a fazer assim, ó. O que foi, pastor? Tá com alergia? Eu falei, tuas asas batendo no meu nariz. As asas de anjo já tá vindo. Ai, isso é engraçado. É para ver se toca, né? Eu falei, nossa, tô tão espiritual que as asas... Aí eu falei, não precisava ter feito isso, mas tudo bem. Mas você não precisa ser chato, você só precisa ser aprovado. Porque tem gente que tem tanta casca de crente, aí mente, não paga os outros. Bonito, né? Lindo. Olha lá o crente caloteiro. A pessoa primeiro fala crente, depois fala caloteiro. Aí, olha assim a vida da pessoa, conversa com mulher casada, com homem casado no WhatsApp. Olha lá, ó, o irmão, a irmã. E todo mundo tem os prints. Aí você olha, você fala, gente. E quer dar uma de santo, e santo não é isso. Santo é você ser aprovado por Deus. É agradar a Deus. Não é você ser idiota, panaca. Falar, irmão, você não veio participar do final de ano com a gente. Aí que eu sou de Jesus. Fico em casa, sozinho, lendo a Bíblia. Fica lá, baguá. Nem preparado para ir para o céu. Faz, às vezes, reunião, comunhão com os irmãos. A pessoa nunca participa. Porque, não gosta de me contaminar. Não gosta de ter comunhão. Aí não gosta de juntar com os crentes. Quer fazer o que lá com Deus no céu? Não vai também. Trem. Tem que ser aprovado, é diferente. Mateus 24, 40. Que olha, eu vou te falar, nesses últimos dias, já tem gente chata, mas o povo está ficando profissional, né? Você olha assim e fala, Jesus, volta logo, pai. Não vou dar conta dessa raça. Ah lá, o japonês tirou Mateus 24, o que já? 40 até o... Até o 42, vai. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ai, pastor, vai estar andando dois, um vai, outro fica. Não, irmão, deixa eu te explicar. Outro dia, se minha mãe estiver assistindo, mãe, um beijo. Outro dia minha mãe falou assim, fala que vai estar dois numa casa e um vai. Eu falei, calma, mãe, se uma casa inteira for crente, vai a casa inteira. Como que Jesus ele fala disso? Vai ter duas pessoas fazendo o mesmo serviço, mas um vai estar aprovado e o outro não. Deixa eu especificar, deixa eu descer o nível para a gente entender. Vai estar o grupo de louvor aqui cantando. Mas pode estar todo mundo cantando e tocando, fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Mas aqui vai ter gente que vai ser aprovado e tem gente que não. É isso aí que ele está falando. Às vezes vai estar no culto, mover acontecendo, cheio de crente, falando em língua estranha. Mas às vezes um vai e o outro não. Porque ninguém sabe a hora. E se Jesus voltar no meio do culto do domingo? Vai ter crente que vai estar dormindo. Vai ter o crente que vai estar. Vai ter o outro que vai estar assim, olhando para o diácono trazer uma água. E vai ter eu que não vou estar aqui, que eu vou estar subindo, irmão. Brincando. Mas é isso aí que Jesus quis dizer. Vai estar todo mundo no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Porque tem gente que está trabalhando para Deus, mas está se distraindo, não está sendo aprovado. Por isso que eu sempre falo, nós temos que observar o que nós fazemos com o interesse do nosso coração. Porque a questão não é fazer, pregar, cantar, servir. A questão é por quê? Você faz por quê? Por que você tem um cargo na igreja? Por que você vem na igreja? Por quê? Esses dias eu recebi um vídeo muito interessante. Falou assim, se não tivesse diabo, você ia na igreja?
Falei, nossa, pergunta boa, hein? Essa pergunta boa. E aí? Se não tivesse luta, se não tivesse capeta, se estivesse no milênio, você ia na igreja? Porque no milênio vai ser tudo perfeito. E aí que a gente começa a ver o porquê. É por isso que nós temos que focar na nossa missão e não no que está acontecendo. Porque durante a nossa missão muita coisa vai acontecer. Era para o culto estar cheio, mas tem vocês, e glória a Deus que tem vocês. Eu venho aqui com tanto afinco de sexta-feira, eu falo, Deus, obrigado pelo povo que se interessa pela sua palavra. Eu não sei se você já teve a oportunidade de vir no culto de jovem de sábado, mas pensa no menino que prega. Arrebenta com o coração da gente. E eu olho e falo, Deus, tem gente que não aproveita a oportunidade. Mas é nessas horas que a gente é provado. E é provado para quê? Para ser aprovado. Às vezes nós somos provados nos detalhes. De lavar a igreja quando ninguém quer. De ficar aqui aguentando eu na sexta-feira, né, já? É provação, irmão. Mas você vai ser aprovado. Você vai vencer em nome de Jesus. Terceiro pré-requisito, guardar o tesouro. Mateus 24, 43 e 44. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Qual que é o tesouro que ele fala para a gente guardar? Vai lá, chutômetro, abrir. Não é obediência. Hã? Não. Reino. Porque salvação você perde. E o reino? O reino você perde. Como? Quando alguém faz o que você não fez. Aí que ele fala? Guarda o tesouro. Vigia. Porque se você soubesse que dia que Jesus ia voltar, você não ia fazer tudo bonitinho. Você ia, ó. Nossa, ia faltar um culto. Ia, ó. Mas não sabe. Então viva todos os dias como se Jesus estivesse voltando. Acabou. Acaba teus problemas. Você se policia, irmão. Jesus vai voltar, você não vai subir, lembra disso. Alimentar os seus conservos, Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Volta no 46, isso aqui é reino. Já abre a tua mente para você enxergar isso aí como reino. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando Jesus vier, achar fazendo assim. Na minha Bíblia está melhor, está assim, achar servindo assim. Versículo 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Quando você serve bastante aqui, você é colocado para todos os bens do Senhor, para guardar os bens do Senhor, do milênio. Versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes é disciplina. Não é inferno, não. É disciplina. A disciplina dói tanto no milênio que você chora e range os dentes. Porque quando o Senhor vier, se você estiver fazendo tudo de qualquer jeito, para e pensa. Qualquer coisa que você faz, no teu serviço para Deus, aquele dia que você está bem acado, cozido na preguiça, trabalhado no ócio, aí Jesus volta.
Senhor, por que eu não fui? Aí vai o anjo dar um bilhetinho, igual passa naqueles memes. Preguiça. Ai, é sério isso aqui. Então você tem que fazer, servir, alimentar os conservos é servir. Ter azeite na vasilha. Ah, pastor, para mim ser arrebatado, vou comprar um azeite e pôr na vasilha. Não, o que é o azeite na vasilha? Vai lá, escola bíblica, vamos? Vai, Vonice. Não, vó, faz isso comigo não. O que é o azeite, vó? Quase. A palavra onde? Palavra no coração. Azeite na vasilha, você está cheio. Você está ali, ó. Pessoa, você lê a Bíblia? Eu leio na igreja. Aí vem só no domingo. É o dia que ela lê a Bíblia. Não lê a Bíblia em casa. Por quê? Porque não dá tempo. Mas a série do Netflix está em dia. Mas né? Professor, eu não tive tempo de orar hoje. Ora por mim. Ora o que você ficou fazendo, irmão? No Zap, no grupão. Tempo todo mundo tem. Só que cada um usa como quer. Vamos ver, Mateus 25, 1, 13. Olha lá, ó, é reino, viu? De reino. Arrebatamento, nós falamos de reino. Porque os arrebatados, eles vão reinar. 25, 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. A louca tomou as suas lâmpadas, mas não levou azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá um pouco do seu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vende, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ah, Jesus, eu sou crente. Era só no domingo que você era crente. Então, você vai ficar no milênio. Seja lá crente, lá do jeito lá que você quer no milênio. Ah, Jesus, não fui. Eu falava em língua. Só quando vinha pastor de fora. Na tua casa nunca falou em língua. Porque as pessoas gostam, às vezes, de prestar um culto porque é assistido. Mas você quer cultuar a Deus de verdade? Vai na tua casa, liga um Cassiane, volume 80, e entra no Labachúria lá. Lá você cultua. Aquilo é culto. Não é que é proibido de falar em língua aqui, não. Jamais. Mas tem gente que a vida espiritual dela só se resume aqui. Se fechar a igreja, acabar a igreja, entrar um tempo de perseguição, acabou a labachúria da boca dela. Eu conheci um pastor, ele ficou muito tempo na África. E lá na África é um país muito demoníaco. E eles viviam em intercessão em língua estranha. E você conversava com ele conversava assim, aí você ficava meio assim no assunto. Você não sabia se você falava em língua também, né? Você falava, o que eu faço agora, Deus? Aí eu abaixava a cabeça. Aí ele voltava, ele falava, porque é a hora de intercessão. Ele acostumou a orar muito em língua estranha e repentinamente ele orava. E eu olhei aquilo e falei, nossa, eu quero ser assim um dia. E aí eu vi que em casa, sozinho, é difícil você falar uma língua, irmão. Tem que estar num nível assim de oração, tem que estar fora de religiosidade. Está lá dirigindo,
Abre essa boca tua aí de língua estranha e mete rajada no capeta. Eu não oro muito em português. Eu oro mais em línguas. Por quê? O diabo não entende que eu oro. Você que é batizado no Espírito Santo, não fica perdendo tempo aí orando português, não. Ah, mas eu vou começar na carne. Começa na carne, porque o Espírito está dentro de você. Quando você terminar, você vai estar no Espírito. O Senhor vai estar falando com você. Porque hoje nós vivemos realidade, países perseguidos, em que as pessoas são profundamente cheias do Espírito Santo, debaixo de uma perseguição. Fala em língua na tua casa, no teu carro. Negociar os talentos, Mateus 25, versículo 14. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi, cavou na terra e escondeu o seu dinheiro do Senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e aqui está os outros 5 que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também os que tinham recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que é um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Devias então ter me dado dinheiro e aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, dai o que tem aos 10 talentos, porque qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. O que é negociar os talentos? É você crescer nos dons. Tem gente que vem na fé com um dom, morre com aquele dom. Irmãos, trabalhar para Deus não nos deixa limitado. E quando eu vejo que o povo do reino é um povo que não se conforma, que não se acomoda, eu vejo que é um povo que não vive debaixo do medo. Porque a Bíblia fala que o servo inútil, ele sabia como era o Senhor, e por causa do medo ele enterrou o talento. Eu quero abrir um parênteses, falar com os líderes. Não enterre talento de vocês por causa do medo. E pelo amor de Jesus, não morra fazendo a mesma coisa. Sempre faça coisas novas. Quando eu comecei a servir a Jesus, eu lembro que eu comecei dando aula para as crianças. E nunca, na minha vida, na maior possibilidade, eu imaginei que eu ia pregar a palavra. Nunca. Jamais. Eu comecei com crianças. Eu comecei com 5 crianças. Quando eu terminei o ministério infantil, tinha 60 crianças. Aí eu lembro que eu fui para os adolescentes. Tinha 3 adolescentes. Terminamos num grupo de 18 adolescentes. Aí eles me mandavam para os jovens. Eu falava: gente, mas eu não tenho dom. Eles me mandam para lá e para cá.
dos jovens, eles me mandaram para fazer jornal. Jornal. Falei, gente do céu. Eu não sei, pastor. Ele falou, você sabe. A igreja precisa. Falei, vamos nós, é nós. Nós sabe então. Fiz jornal, 4 meses de jornal para a igreja. Saiu daquilo, fui pro louvor. Eu falava, meu Deus, eu acho que não vou ser nada. Mas hoje, eu entendo o que o Senhor fez na minha vida. Eu entendo que eu precisava trabalhar e mexer. Quando eu entendi que eu ia ser uma pastora, eu falei, Deus, quero cura e libertação. Até que através da cura e libertação eu vi que a maior cura e libertação acontece com o ensino da palavra. Hoje eu sou apaixonada no ministério e eu falo, Deus, eu não quero parar aqui. Por isso que eu continuo estudando. Eu tô tentando, irmãos. O hebraico, difícil, sangue do cordeiro. Mas eu vou falar em hebraico ainda. Eu quero ser professora de hebraico. E eu estou tentando um doutorado americano. Porque eu quero ter uma escola de ensino bíblico. É fácil? Só Deus sabe o que eu passo para estudar. Mas não morra fazendo o que você faz. Porque Deus te deu um talento. Mas o reino é amplo, precisa de muita coisa. Pastora, mas eu não sei qual que é o meu talento. Apenas sirva. Você serve quando você ajuda a lavar uma igreja. Você serve quando você dá uma oferta para nós ajudarmos as pessoas. Você serve quando tem os trabalhos aqui na igreja e você é um voluntário. Você serve a Deus quando você é dizimista e nós podemos investir no reino de Deus. Isso é servir. Porque você não para da forma que você chegou. Isso é servir. Nós estamos à espera de um Jesus que vai nos dar galardões. Mas para isso a gente vai ter que mostrar nossas obras. E o meu maior temor é Ele olhar nos meus olhos e falar, você poderia ter feito mais. Não deixa o Espírito Santo fazer essas perguntas para você. Porque é doloroso. Nós podemos fazer mais. Pastora, mas as pessoas não querem. Mas se você quiser já é suficiente. Porque através das pessoas, primeiro Deus vai tratar com você. Eu comecei o culto de ensino, eu não sei se vocês lembram, com 8, 10 pessoas. Hoje nós estamos aqui reunidos. E temos pessoas que nos acompanham pela internet. Por causa da perseverança. E nem se tiver um, irmão, nem se estiver sozinha transmitindo. Estou nem aí. Eu sei o que eu fui chamada para fazer e eu não paro. Entenda que você tem um chamado e não pare nisso. O Deus que nos chamou através de um dom chamado salvação, Ele é aquele que tem para nos dar abundantemente mais. Semana que vem nós vamos continuar. Só coloca lá para a gente ver o que nós vamos ver semana que vem. Você viu como que é extenso isso? Semana que vem nós vamos ver mais 7 requisitos para arrebatamento, que está lá em Tessalonicenses. Passa para o outro. Vamos ver as vestes. Acabou? E vamos ver os eventos do último dia da grande tribulação, tá? Semana que vem nós temos muita coisa para ver, coisas detalhadas, e nós vamos avançando. Mas hoje, guarda essa palavra no teu coração. Não deixa o teu dom ser enterrado. Não seja limitado para Deus. Pastor, eu não tenho dom nenhum, então pede. Até riqueza é dom. Pastor, eu quero ser rico para patrocinar o reino. Eu quero ser a pessoa que mais vai financiar a obra de Deus. Pede. Que se isso for verdade no teu coração, primeiro Deus vai sondar o teu coração. Que se for verdade, Ele vai fazer. E Ele vai te dar recurso. Ele faz. Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero te louvar por este tempo, por essa noite, por essas pessoas. Eu quero te louvar, Pai, por esta oportunidade. E pedir, Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos preserve até o grande dia. Não nos deixa, Senhor, morrer sem conhecer o nosso destino, sem saber o que nós precisamos fazer
para que sejamos aperfeiçoados. Mas, Pai, em nome de Jesus, pela sua palavra, venha aperfeiçoa a tua igreja, venha aperfeiçoa os teus filhos, venha aperfeiçoa os santos que estão aqui nessa noite. Não nos deixa, Senhor, ser comparado a um servo mau, infiel, relaxado, imprudente, mas coloca no nosso coração temor para com a tua palavra, para que sejamos aperfeiçoados. E Pai, eu quero declarar de forma profética sobre o seu povo, que os dons sejam poderosamente acrescentados, que aqueles, ó Pai, que já possuem dons, que eles sejam aperfeiçoados, mas aqueles que desejam te servir com o melhor, eles sejam acrescentados nos dons, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo e eu tomo posse, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e sua família poderosamente. Domingo nós temos ceia do Senhor às 9 da manhã e às 7:30 da noite. Deus te abençoe em nome de Jesus.